Pronto. Nós vamos fazer agora o projeto de reconhecimento de voz. Então, eu só vou pedir para o Arduino voltar para cá, tá? Arduino volta aqui. Vamos lá. Aqui, ó, pega o Arduino, traz para cá o Arduino. Traz para cá. Então, deixa eu tirar aqui. Acho que não. Então, monta aqui. Deixa eu tirar essa bagunça daqui. Aí vai precisar do módulo de reconhecimento de voz, de 4 LEDs, dos jumpers, né, que estão aí, né, aqui do Arduino. A bateria vai ser o Arduino mesmo, né? Oi? A fonte vai ser o Arduino. Vai ser o Arduino mesmo. Os LEDs, e para os LEDs funcionários, para os LEDs funcionar, eu preciso de resistências elétricas, tá? Por quê? As resistências elétricas vão limitar a corrente do LED. Porque pode acontecer o que com o LED? Queimar, tá? Lembrando, essa resistência é projetada, mas a gente não vai projetar ela aqui não. Porque cada LED tem uma potência diferente, tá? Então, se tem uma potência diferente, aquela fórmula lá da eletricidade, potência é igual a quê? Tensão vezes corrente. Então, se você colocar a mesma tensão para potência diferente, a corrente pode ser maior ou menor. A pergunta: o LED suporta a corrente? Aí você precisa colocar um resistor diferente, tá? Então, é basicamente isso. Pronto, 4 resistências, né? Para 4 LEDs, e tem aqui os jumpers. Então, esse projeto vai ser o seguinte: você vai dar o comando de voz e o LED ele vai acender conforme o comando de voz que você der, tá? Então, vamos primeiro fazer a montagem. Primeiro você vai encaixar esse módulo aqui na protoboard. Lembrando, a protoboard, exatamente, você conectou certo. Mas aqui só para explicar, a protoboard, nessa parte aqui, a continuidade dela é nesse sentido aqui, que em relação a você seria na horizontal, tá? E aqui a continuidade é na vertical, em relação a ele, tá vendo, tá? Então, você nunca pode conectar o componente assim, ó. Olha para cá, não pode conectar assim. Por quê? Porque se conectar assim, está em curto. Você tem que conectar dessa forma aqui. Você precisa conectar assim. Por quê? Porque você garante que cada pino está em uma malha diferente. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu porque tem que ser assim? O senhor pode tirar de novo? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Os 3 pinos deles são assim ou assim? Ó, assim, aqui ó. isso. Ah, em série, né? Entendeu? Então vamos lá. Fica melhor pra tu assim? Isso aí, faz. Ó. Até porque também, se botar naquela posição, vai perder um monte de pino ali no espaço. Não, mas é porque naquela outra posição não pode, senão todos os pinos vão estar em curto, tá? Você tem que garantir que cada pino ele seja conectado, ele tem uma função diferente. Então, se você conectar daquela forma, todos os pinos vão estar como se tivesse emendado. É como se você pegasse a lâmpada e pegasse cada contato da lâmpada e emendasse um contato na outra. A lâmpada vai acender? Não. De um lado precisa vir a fase e do outro lado da lâmpada precisa vir o neutro. Precisa ter informações diferentes. A mesma coisa aqui. Cada pin precisa ter uma informação diferente, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai conectar. Vamos conectar aqui desse lado aqui, que fica melhor. Aí você vai conectar o pino. Aí é o seguinte. Aí foi testes, tá? O pino 52 e o pino 53, normalmente eu uso mais para fazer essa comunicação com o módulo de reconhecimento de voz VR3. Por exemplo, se eu usar o pino 12 e o pino 3, que normalmente vem na biblioteca, ele às vezes não funciona. Então, a gente vai fazer o seguinte: você vai conectar o TX do módulo de reconhecimento de voz. E lembrando, quando eu falo conectar o TX, ele vai conectar na mesma fileira, tá? Então, deixa eu ver se ele conecta aí. Na mesma fileira que está o TX. Agora foi. Foi não, é aqui no lado. Hã? Aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver Agora se conectou certo. Pronto, conectou certo. Então tem que ser na mesma fileira. Que poderia ser a mesma coisa aqui, ó. Daria no mesmo. Tá? Tá na mesma fileira TX? Pronto. Ele vai conectar o TX no pino. Transmissão no pino 52. Aqui, o 52. Eita, aí não, aí é o pino GND que você conectou. Tá vendo aqui que tem GND? Foi. Esses dois pinos GND, o 52 e 53, esse aqui de cima, tá? Beleza? Beleza.
Pronto. O pino RX você vai conectar no pino 53. Pronto. O pino GND VCC ficou fácil, né? GND no GND Tá conectado. e 5 volts no 5 volts. Agora, o que é que a gente vai fazer aqui para facilitar? Nós vamos pegar aqui... nós vamos usar só os LEDs, né? Então, vamos conectar direto ali. Mas se você estivesse usando outros componentes que também tivesse a necessidade de GND 5 volts, aí você, por exemplo, poderia jampear o GND para cá, para essa linha, e os 5 volts para cá, para essa linha, e aí todos os componentes você ia derivando aqui para essa linha, porque se você observar só tem uns 5 volts aqui, né? Aí como é que você iria conectar vários componentes naqueles 5 volts ali? Você joga aqui e energiza 5 volts. Lembrando que acho que é até a metade aqui, daqui para cá Porque a gente tem uma placa dessa que só funcionou só... Só funciona a placa Nesse dessa. daqui pra cá. Aqui não, aqui é total. É total, isso. Aqui é total, mas sendo que aqui não. Aqui acho que daqui pra cá ele conecta e daqui pra cá não. A Tá? da gente lá foi independente, professor. Tava cada um independente. Foi, cada esse bloquinho assim, aí Não, acho que, Espacinho assim. acho que são 2 blocos desses que eles... a gente não testou esse assim não. Hã? A gente não testou assim não. Não. Essa aqui é a fileira todinha. Essa aqui é a fileira toda. Essa aqui não, tá ligado? Essa aqui não é. Isso. Pronto, então vamos lá. Aí o GND você conecta no GD. Como a gente vai usar só o módulo reconhecimento de voz, a gente não vai... GND no GND, aí no GND do Arduino, conforme eu mostrei anteriormente. E o VCC, aí precisa ter cuidado. Cada módulo, cada componente tem um datasheet. O que é o datasheet? O datasheet é o manual de qualquer componente. Um transistor tem datasheet, uma placa eletrônica tem datasheet, um microcontrolador, isso aqui tem um datasheet. No datasheet vai dizer a tensão de funcionamento dele, a tensão nominal. Ou seja, quais são os níveis de tensão que ele pode funcionar. Então, nesse caso aqui, ele pode funcionar o módulo de reconhecimento de voz entre 4.5 volts até 5.5 volts. Qualquer tensão que você colocar que tiver dentro desse range atende. Qual é a tensão que você tem no Arduino? 3.3, 5 volts. E 3.3 também. Mas aí Você vai conectar no 5. Exatamente, porque 3.3 é menor do que 4.5, então não serve. Então você vai conectar no 5 volts, no VCC. o Arduino, quando você ligar no 5 volts, tem alguma oscilação ou é sempre 5 volts? É sempre 5 volts. A não ser que, se você estiver usando a bateria e essa bateria esteja descarregando, aí você pode ter oscilação. Mas 5 volts é constante ali. A não ser que você estiver alimentando o Arduino com bateria e essa bateria estiver descarregando. Aí normalmente você está comprometendo todo o funcionamento da placa, né? Tá? Aí você pode ter menos que 5 volts ali. Mas aí, com a bateria descarregada, todo o funcionamento da placa está comprometido. Pronto, fez a ligação aqui do módulo de reconhecimento de voz. Agora o próximo passo é você fazer a ligação dos LEDs. Aqui dos LEDs. Aí lembrando, o LED ele tem o quê? Tem dois terminais. Quais são eles? Catódo e o anodo. O catódo e o anodo. A perninha maior, né? Essa perninha aqui, ó. A perninha maior é o quê? O anodo, né? É o anodo. A perninha maior é o anodo. E a perninha menor é o catódo, exatamente. A perninha maior, né? O LED é um diodo, é um diodo emissor de luz. E todo diodo ele precisa receber uma diferença de potencial. Ele precisa ser polarizado de forma direta, nesse caso, para ele conduzir a eletricidade. E no caso do LED, especificamente, quando ele conduz a eletricidade, ele emite luz. Essa polarização de forma direta tem que ser por diodo de silício, pelo menos 0,7 volts. Tá? Aqui vai dar mais que 4 volts, aí não vai ter problema. A gente vai colocar 5 volts, tem resistor, enfim, vai chegar mais do que 4 volts. Bem mais do que 0,7 volts. Mas enfim, a perninha maior, ela precisa receber a maior tensão. O maior potencial. Tensão não, maior potencial. Porque tensão é diferença, DDP é diferença de potencial, né? Então a maior perna recebe o maior potencial.
Então essa maior perna, ela vai estar conectada em um pino digital. Por quê? Porque o pino digital vai oscilar entre nível lógico baixo e nível lógico alto. Quando for nível lógico baixo, o Arduino vai fornecer um sinal de tensão de quanto? Quem lembra? Próximo de 0 volts. E quando for nível lógico alto, o Arduino vai fornecer uma tensão próxima de quê? 5. De 5 volts. Ou seja, quando o Arduino vier nível lógico baixo, o LED vai fazer o quê? Vai apagar. E se vier nível lógico alto, o LED vai fazer o quê? Intensidade acender. Então, o pino digital precisa estar aqui na perninha maior. E o GND você conecta direto na perninha menor. Tá? Então, quando você for encaixar aqui, então eu vou encaixar um para você ver depois o restante você encaixa. Ó, você precisa saber onde está a perninha maior e a perninha menor. Então, por exemplo, a perninha maior eu vou encaixar para o lado de lá. Por quê? Porque depois que encaixa aqui na placa, eu não estou vendo mais. Então, eu sei que a perninha maior está para lá. Então, a resistência, como é em série, pode ser de um lado ou de outro, tá? Por quê? Porque em série a corrente é a mesma. Então, pode ser de um lado ou do outro. Então, eu vou conectar aqui. Vou conectar aqui, ó, por exemplo. Pino vermelho. E esse terminal aqui, ele vai para o pino digital. Então, eu vou conectar aqui em qualquer um desses aqui. Então, por exemplo, aqui 53, aqui tem 51, né? Então, eu vou conectar aqui no pino 51, né? Conecta no 51. Veja isso, 51. Pronto. Falta outra ligação, que é a ligação para o LED acender do GND. Aí eu vou aproveitar aqui a protoboard, tá? Por quê? Porque eu vou conectar os outros LEDs aqui. Então, eu vou conectar aqui esse terminal no GND. Sendo que eu posso aproveitar esse GND daqui, ó, que é a mesma coisa. Pronto. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Então, não precisa conectar lá. Eu já tenho o GND em 5 volts aqui na placa, tá? Aí você vai fazer o mesmo para todos os LEDs e os resistores, tá? A ideia é que você obedeça a mesma direção, ou seja, a mesma posição, para não conectar resistor do outro lado, né, inverter, vai ficar bagunçado o circuito, tá? Conectou a perninha maior para lá, pronto, beleza. Pego. Pronto, enquanto ele vai montando, ó, enquanto ele vai montando aí, viu pessoal, enquanto ele vai montando, vamos olhar aqui como que vai ficar o código, tá? Então, você vai abrir aqui a ideia da Arduino. Lembrando, a ideia da Arduino é o software, é o compilador necessário que faz a conversão do código da linguagem de programação em uma sequência de bits em uma linguagem de máquina. Esse processo a gente chama de compilação. Então, por exemplo, quando eu estou programando aqui, ou seja, isso que está aparecendo aqui na tela é a linguagem de programação que o compilador entende, tá? É a linguagem de programação que o compilador entende. É em C, C++. Porém, o Arduino não entende o que é C, C++. O Arduino, como qualquer máquina computacional, só entende linguagem de máquina. Ele só entende de eletricidade. Tanto é que se você desligar, ele para de funcionar. Então, ele só entende zeros e uns. Então, o compilador, ele vai pegar o que você digitou na linguagem de programação e vai converter em uma sequência de zeros e uns. E vai armazenar na memória flash do microcontrolador. Então, o microcontrolador tem uma memória flash, né? E aí ele vai armazenar o programinha lá dentro, tá? Vamos lá, para fazer esse projeto tem duas etapas. Ó, muito cuidado, ó, faz o seguinte, ó, tá muito perto aqui. Vou tirar aqui, ó. Fazer uma casa de distância? Pode colocar a distância aqui, sem nenhum problema. Ó, coloca assim na distância, porque se um encostar no outro, você vai ter problema, tá? Vamos lá, para a gente fazer esse projeto aqui, precisa de duas etapas. Eu preciso fazer o treinamento dos comandos de voz, ou seja, a máquina precisa conhecer a minha voz. E segundo, eu preciso fazer o projeto definitivo, que é controlar os LEDs. Então vamos primeiro treinar os comandos de voz. Então, aqui a biblioteca já está instalada, já tem projeto no canal, vídeo no canal explicando. Mas ó, você vem aqui, a biblioteca já instalada, e escolhe o código para fazer o treino. Então aqui eu estou escolhendo o código de treino.
Qual é a alteração que você vai precisar fazer aqui? Aqui, veja que é o código da biblioteca de reconhecimento de voz. Lembra que eu falei da biblioteca? Tá a importância dela aqui. Alguém já fez essa programação todinha. Então eu só vou usar o código. Aqui, oi? As alterações feitas vai ser só então a nomenclatura que vai ser utilizada para cada um e a pinagem. Isso. Nesse caso eu só vou mexer na pinagem. Eu estou usando quais pinos do Arduino aqui nesse caso? O que fez aí? 52 e 53. O pino, aí falta conectar aqui os LEDs, tá? Aí, por exemplo, o LED vermelho você conectou aonde? No 51, né? 51. Aí o LED amarelo no 50. O LED azul e assim sucessivamente, tá? Sim, aqui ó, eu tenho o pino 12 e o pino 13. Ele está explicando. O pino 12 é o RX. O pino 12 é o RX do Arduino, tá? É o RX do Arduino. Então, no pino 2, eu vou colocar aqui pino 52. E aqui no 13 eu vou conectar pino 53, tá? Então, o pino 52 do Arduino, ele vai o quê? Vai receber dados do módulo de voz VR3. E o pino 53, o Arduino ele vai usar o pino 53 para transmitir informações para o módulo de voz. Então, quais são essas informações? Quando o Arduino quiser dizer para o módulo de voz, é a comunicação. O Arduino vai dizer assim: módulo de voz, eu quero que você treine o comando 1. O módulo de voz vai receber, vai treinar e vai devolver a informação para o Arduino. Foi treinado. Então eu vou usar esses pinos para realizar essa comunicação, tá? Conectou aí? Pronto. Tudo direitinho. Beleza. O próximo passo é conectar o cabo aqui no Arduino. Conecta aí no Arduino. E conectar aqui na entrada USB. E aí, assim que conectar, ele vai energizar. Muito cuidado nessa hora. Como eu acompanhei a montagem, eu sei que está tudo certinho aqui, mas você precisa ter cuidado para não ter nenhum curto, né? Por exemplo, qual foi o cuidado que eu dei? Qual foi o ponto de atenção, né? Deixa eu mostrar aqui a montagem como ficou. Qual foi o ponto de atenção que eu informei para ele aqui? Separar, porque se ficar tudo muito junto, você pode ter um curto. Você pode ter um curto. Você vai montando, quando vê um fio encosta no outro. E a eletricidade uma vez, estou encostando aqui. Não, encostou, perdeu, na hora. Então você precisa, antes de energizar, você precisa ter consciência, né? E conferir se está tudo certinho. Vamos lá, eu conecto aqui agora. Então aqui é só uma modificação que eu faço. A modificação dos pinos. A partir do momento que eu ligo, veja que o módulo de voz já acendeu. Por que ele acendeu? Porque ele está recebendo energia. Por que o Arduino acendeu? Porque ele está recebendo energia aqui também, tá? Então, para carregar esse código para o Arduino, eu preciso escolher a placa. Qual é a placa? Arduino Mega. Tá aqui, Arduino Mega. Tá escolhido aqui, Arduino Mega. Qual é a porta de comunicação? Com 3. Como é que eu sei disso? Porque só apareceu ela aqui. Se tiver outro Arduino aqui conectado, né? Aí iria aparecer outra porta aqui, conectada ali, tá? Feito isso, eu vou apertar aqui nesse botão de carregar. Vou apertar aqui de carregar. Se tiver algum erro no código, ele não compila. Como esse é o código da biblioteca, não vai dar erro. Mas durante a execução durante a construção de um código que você esteja fazendo, você pode digitar alguma coisa errada, né? É como se você escrevendo um texto. Você pode estar escrevendo um texto e errar um acento, uma vírgula, e aí você, aqui está errado. Você pode errar a gramática. Então o compilador, ele verifica se você digitou o código obedecendo o quê? A sintaxe de programação. Na linguagem de programação, toda linguagem tem regras. A língua portuguesa não tem regras, a língua inglesa tem regras, a linguagem de programação também o quê? Tem regras. Então ele está indicando se você errou apenas a regra. Ele não está dizendo se você errou a lógica da programação. Então pode, muitas vezes,
não acontecer nenhum erro, mas seu projeto não funcionar. Por quê? Porque no código você obedeceu às regras da linguagem de programação, mas a lógica de programação não está funcionando. E acontece isso. Professor, montei aqui o projeto, código terminado e não está funcionando. Por quê? Porque você não usou a lógica correta. Tá? Então por isso que eu falo, né? A lógica de programação é extremamente importante. Então vamos lá. Eita, aqui, ó. Você abre aqui o monitor serial. O que é o monitor serial? O monitor serial é a interface onde você vai conversar, onde você vai trocar informações do Arduino com o computador. Então, por exemplo, eu quero treinar o comando U, vou digitar aqui no computador. Por onde eu vou enxergar que essas informações vão estar sendo passadas para o Arduino? Pelo monitor serial. É a mesma coisa lá do Visual G. Aquela tela preta que a gente insere as informações é como se fosse aqui, um monitor serial. Tá? Então eu vou abrir aqui a tela. Sim, tem outro detalhe. Por que está aparecendo esses caracteres estranhos? Porque toda a comunicação que você faz entre placas, você está trocando dados. E a troca de dados acontece a uma velocidade, a uma frequência. Por exemplo, o roteador, se vocês tiverem curiosidade depois de pegar o roteador da casa de vocês, olhar atrás, tem assim 2.4, na maioria deles, 2.4 GHz. Quer dizer que a frequência de comunicação é 2.4 GHz. Quer dizer que milhões de bits estão sendo enviados em um segundo. É muita informação em pouco tempo. Por isso que você consegue carregar um vídeo, fazer download de vídeo, porque as informações trafegam, cada bit ele trafega assim, muito rápido, tá? E a na velocidade de quê? Das ondas eletromagnéticas, né? Qual a velocidade da luz? Então, só para você ter ideia. É mais ou menos por aí. Então, toda placa, quando vai conversar, vai se comunicar, vai trocar dados com outra, precisa de uma velocidade estabelecida. E as duas placas precisam estar na mesma velocidade. Então perceba que no monitor serial eu estou querendo fazer o quê? Eu quero que o Arduino converse com o quê? Com o computador no monitor serial. E se vocês olharem aqui, ó, aí eu vou aqui baixar aqui o código para vocês verem aqui. Ó, serial.begin. Quer dizer que a velocidade de comunicação serial entre o notebook e o Arduino está acontecendo numa taxa de transmissão de 115.200 bits por segundo. Sendo que essa mesma informação aqui, que está gravada no Arduino, precisa estar aqui no monitor serial. Aqui só tem 9.600. Então eles estão conversando em velocidades diferentes. Por isso que está caracteres estranhos aqui. É a mesma coisa. Se eu começar a falar muito rápido aqui e começar a misturar as palavras, você não vai entender. Não é verdade? Tem pessoas que falam muito rápido, não é? Na mesma língua da gente. Mas a gente às vezes não tem dificuldade de entender. Quem aqui encontrou uma pessoa que fala muito rápido? Eu falo. Quando você fala muito rápido, fala muito rápido. Se você falar muito rápido, a pessoa... repete aí, eu não entendi não. Não é verdade? Então, você precisa... Mas tem pessoas que podem entender, né? Que já está acostumado a conversar com você e já entende. Você precisa sempre conversar numa velocidade compatível que a outra pessoa vai entender. A placa é a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui a mesma velocidade, é 115.200. Olha o que vai acontecer agora. Valeu. Ó, beleza? Na mesma velocidade. Aí aqui, na biblioteca, ele já dá algumas instruções básicas. Por exemplo, você pode treinar o comando, você pode carregar o comando, você pode apagar o comando. Tudo isso já tem vídeo lá onde eu explico isso com detalhes. Mas aqui eu quero treinar o comando de voz, ou seja, eu quero gravar o meu comando aqui na placa. Então eu vou usar, por exemplo, para o LED vermelho, o comando 1, para o LED amarelo, o comando 2, 3 para o azul e 4 para o verde. Então, por exemplo, como é que eu faço? Eu vou digitar aqui, ó. Eu posso digitar train 1, train 1, ou eu posso digitar assim, para facilitar a minha vida. Sig train 1 e digitar o nome do comando. Não é que esse nome vai ser gravado aqui no Arduino, não é isso.
É porque quando eu for testar o comando, eu vou ver, eita, foi identificado o comando 1. Eu vou fazer das duas formas para vocês verem aqui, acho que é melhor, fica mais fácil de entender. Train 1. Eu vou apertar aqui, e veja que no momento, deixa eu colocar aqui só para ficar as 3 telas aqui. Então, no momento que eu digitar Enter, essa luz aqui, ela vai piscar, vai ficar vermelha, eu vou dar o comando, vai armazenar, ela vai pedir para confirmar e depois a voz é gravada aqui. Então, percebam. Ó. Vermelho. Vermelho. Pronto, armazenou vermelho no treino. Aí agora ele vai armazenar o comando amarelo, azul e verde. Você vai fazer dos 3 aí. Ó, train 2. Aí você vai fazer pro amarelo agora. Amarelo. Amarelo. Pronto, armazenou. Agora eu vou colocar aqui, ó, o azul. 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 Pronto. E aqui o verde. 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 Pronto, então ele treinou todos os comandos. Agora vamos supor, nessa mesma tela aqui eu quero testar. Será que o comando foi bom? Será que o ruído não vai atrapalhar? Porque o reconhecimento de voz é muito influenciado pelo ruído, tá? Então você precisa sempre treinar no mesmo ambiente que você vai usar. Nesse caso aqui do módulo VR3, né? É claro que, eu vou usar a Alexa. Claro que você não precisa treinar para cada ambiente. Por quê? Porque ali já tem toda a inteligência artificial, tem todo o processamento. Aqui ele é mais suscetível a ruído, né? Essa placa, né? Aí você precisa treinar no comando que você vai usar. Então, por exemplo, ó, eu vou carregar agora, eu vou testar. Aí eu digito load, de carregar. Vermelho. Ó. Fale agora os outros. Amarelo. Azul. Verde. Ó, veja, 1, 2, 3 e 4. Veja que foi na mesma ordem, não foi? Então quer dizer o quê? Que a placa, toda vez que eu falar um comando, eu sei que aquele comando vai ativar a função 1. Se eu falar amarelo, vai ativar a função 2. Se eu falar o azul, vai ativar a função 3. E ele vai dizer para o Arduino, olha, eu identifiquei o comando 3. Olha, eu identifiquei o comando 1. E com isso a gente pode dizer ao Arduino, beleza Arduino, agora já que foi identificado o comando 2, acende o LED amarelo. Já que foi identificado o comando 3, acende o LED azul. E é isso que a gente vai fazer. Aí para isso a gente vem aqui, vai abrir aqui um outro código, exemplo. Aí vem aqui arquivo, exemplos. Aí, aqui embaixo aí, né? Ó, e vai escolher aqui, ó, controle de LED. Aí aqui tem algumas alterações que você precisa fazer. Esse código, ele dá 2 comandos, mas eu vou usar 4, que são 4 LEDs. Aí você vai fazer aqui essa modificação aqui, ó. Vamos lá, primeiro, eu estou usando aqui o LED, vou colocar aqui, ó, LED vermelho. Vamos lá, LED vermelho, LED amarelo, LED azul e LED verde. O que é que eu estou fazendo? Eu estou declarando 4 variáveis. E uma variável é o local onde se armazena o quê? Alguma informação, algum dado, né? Eu estou armazenando o número do pino. Por quê? Porque no momento que eu for usar, ele vai apontar para esse número aqui, tá? Então o LED vermelho está em qual pino? Você conectou ele, LED vermelho. 52. 52 não, 52 está o módulo VR3. Não é 51 não, 51. Na verdade é o 53. Não, 53 o pino 52 e o pino 53 estão no módulo VR3. Os LEDs é do pino 51 para baixo. Aqui, ó. É porque esses 2 primeiros a gente... É 51. 51. O amarelo. 50. O azul. 49 e o verde 48. O verde 48. Beleza? Pronto. Agora os comandos de voz. Né? Aí eu vou colocar assim, ó. Aqui, ó. Ao invés de um recorde, eu vou colocar comando LED
vermelho. Veja que é importante você sempre declarar a variável de forma descritiva. Ou seja, o nome dela é autoexplicativa. O que é que essa variável faz? Comando LED vermelho. Quer dizer que é o comando de voz do LED vermelho. Então é autoexplicativo. Não coloca um nome que não tem nada a ver não, porque senão nem você vai saber explicar, tá? O LED vermelho a gente usou o comando 1. Lembra que eu coloquei 1? Aí eu coloco o 1 aqui. Aí eu faço o mesmo. Amarelo 2, azul 3. Para os outros aqui, ó. 4. Aí aqui eu estou declarando constantes, não é nem variáveis, são constantes. Eu não posso alterar aqui. Aí 1, 2, 3 e 4. E aqui eu coloco LED vermelho, LED amarelo, LED azul, LED verde. Certo? Pronto. Declarei variáveis. Agora eu preciso fazer uma pequena alteração aqui, ó. Eu preciso no pinout, onde ele declara como saída, ó, void setup, e aqui tem pin mode LED output. Aí eu preciso colocar aqui, ó, LED vermelho. Por que o LED precisa ser saída? Output. Quem sabe? Eu expliquei já isso. Um pino digital, ele pode funcionar lendo uma informação, como um sensor de presença. Por quê? Porque o sensor de presença ele vai detectar a presença de calor, na verdade, né? Pode ser um ser humano, pode ser um animal, ele detecta, porque ele detecta calor. E ele vai enviar para quê? Para o Arduino. Então o Arduino vai estar o quê? Recebendo. Então se eu for usar o sensor de presença, eu vou declarar o pino que vai estar conectado ao sensor como entrada, input. Mas, nesse caso, o Arduino ele está enviando um sinal para o LED. Ele está escrevendo o valor no LED. Então, coloca output. O sinal está saindo do Arduino e indo para o LED. O LED não envia dado para o Arduino. O LED ele recebe dado. Então, em relação ao Arduino, o Arduino está enviando. Então, está saindo alguma coisa do Arduino. Então, por isso que eu coloco output aqui. Então, são 4 LEDs, output, LED vermelho, amarelo, azul e verde. Além disso, assim como eu carreguei o comando lá, eu preciso carregar o comando aqui, mas aí vai ficar no void setup. Lembra que eu falei que o void setup é para as configurações iniciais? Pronto. Uma das configurações iniciais é o que? É carregar os comandos. Então eu vou carregar esses comandos aqui. Aí o comando eu coloquei aqui. Comando LED vermelho. Tá? Comando LED vermelho. Aí vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. E aqui eu substituo comando LED vermelho, comando LED amarelo, comando LED azul e comando LED verde. Então aqui o carregamento dos comandos é similar a você estar colocando um jogador dentro do campo para jogar. Você pode ter um jogador no banco à sua disposição, mas você só vai usar quando você substituir, ele vai para dentro do campo. Então aqui é a mesma coisa. O modo de reconhecimento de voz, você pode usar até 80 comandos de voz. A gente treinou 4, pode treinar 80. Mas você só pode usar ao mesmo tempo 7. Nós vamos usar 4, mas eu poderia usar até 7. Por exemplo, quando você vai para o jogo de futebol, vamos supor, tem 22 jogadores. Mas você só pode entrar em campo com quantos? Com 11. Se você quiser colocar um jogador no banco, o que é que você tem que fazer? Substituir. Então aqui é a mesma coisa. Aqui eu só posso ter no máximo 7 jogadores em campo. A diferença é que aqui eu posso ter um jogador, 2, 3, 4, até 7, né? Não tem limite mínimo. O limite mínimo você pode ter só um. Né? No campo não. No campo acho que 7, né? Se os jogadores fossem expulsos, se tiver 6 jogadores já perde, né, o jogo, né? Da WO, né? É WO? Não, WO não, né?
Então, mas os pontos vão pro time que... Eu acho que é anulado o jogo. Não, oxe, vai anular Acaba o jogo e o time. assim é bom, aí o time tá perdendo 3-0. Aí vamos Aí não, é anulou o jogo. Perdendo 6-0, cara, não, tirei na Pronto, ó. Próxima função que nós vamos fazer é no void loop. O void loop é a função contínua, que está sempre sendo executada. Então o que é que a gente vai fazer? No void loop, ó, presta atenção. No void loop, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a função switchCase. Lá no Visual G, lembra da função escolha? Acho que eu citei ela para vocês, escolha, lembra? Pronto, escolha. Aqui é o switchCase, é a mesma coisa, sendo que aqui é em inglês. Lá é escolha caso, aqui é switchCase, né? Então alterne entre os casos, é a mesma coisa. O que é que ele está fazendo? Quando o módulo de voz, ó, presta atenção, quando o módulo de voz identificar algum comando reconhecido, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar para o Arduino. Ó, foi reconhecido algum comando aqui. Aí o Arduino vai dizer, beleza, mas qual foi o comando? Foi o comando 1? Foi o comando 2? Foi o comando 3? Foi o comando 4? O Arduino vai fazer um teste para saber qual comando foi reconhecido. Então, ele, dependendo do comando reconhecido, ele vai ter uma ação diferente. Se for o comando 1, ele vai acender o LED vermelho. Se for o comando 2, ele vai acender o LED verde, ou amarelo. O 3 o azul e o 4 o verde. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, case, comando, LED vermelho. Então, se o comando do LED vermelho for detectado, eu quero que qual LED acenda? Vermelho. Mas aí tem uma sacada, uma técnica aqui. Imagina que você agora vai usar o projeto. Se você falar vermelho, o que acontece com o LED? Não vai pegar, não acender, porque grava só a voz. Não vai acender, porque grava só a voz. Beleza, mas vamos para o amarelo então. Você gravou amarelo. Se você falar amarelo, vai acender qual? Vai acontecer o quê? Teoricamente é para acender o amarelo, né? E se você falar amarelo novamente? Apaga? Depende. Não, se você programar. É no programa. Não. Ele vai perguntando se é aceso no caso, né? Depende. Se a gente programar para ele alternar, ele vai alternar. Se a gente programar para ele ficar aceso, eu vou falar amarelo. Aí ele vai acender. E não vai apagar mais. Então, eu posso fazer o seguinte. Preste atenção, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, para o mesmo comando de voz, fazer com que o LED ele inverta o estado. Então, por exemplo, eu vou falar aqui vermelho, aí ele acende. Aí se eu falar de novo, ele vai inverter o estado anterior. Como é que faz isso? Ao invés de colocar assim, você colocar assim, digital write, LED write, como está aqui. Ele vai escrevendo em velócico alto. Mas se eu falar de novo o mesmo comando, ele vai permanecer aceso. Ah, professor, você pode fazer um comando para acender e outro comando para apagar. Mas sendo que qual é o problema disso? Eu iria precisar de quantos comandos de voz aqui? 8. Poxa, não é necessário. Eu posso usar a lógica de programação, aí está a importância da lógica, para usar 4 comandos de voz e fazer 8 ações. Tá? Então, o que é que eu faço? Digital write LED, eu coloco LED vermelho. Aí eu não vou colocar nem high nem low. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou dizer assim para o Arduino. Arduino, eu quero que você inverta, eu coloco exclamação. Eu quero que você inverta o estado digital, eu coloco digital read, que você está lendo no LED vermelho. O que é que ele está fazendo aqui? Quando o comando do LED vermelho for detectado, o Arduino ele vai fazer uma leitura digital do pino, que é o digital read. É como se ele estivesse olhando. O LED está aceso? Está aceso. Então apaga. Falei vermelho de novo. Aí ele vai, o LED está o quê? Está apagado. Está acende. Então ele vai estar sempre invertendo. É como se fosse o vai e vem. Aqueles interruptores que tem grandes corredores, né? Se você aperta, quem sabe o que interruptor vai ver? Alguém sabe? Você vai entrar, você acende, chega lá em cima, você apaga. O interruptor assim, qualquer interruptor que você apertar, ele vai alternar o estado anterior. É isso. O principal objetivo é isso. Ele vai estar sempre alternando o estado anterior. Por quê? Porque senão, nesse caso, você... Vou passar pelo corredor. Está escuro, vou acender. Passei. Eita, agora, vou estar apagado. Vou voltar para cá. Aí você vai ficar inútil, né? Então...
Então, para evitar isso, você fala digital reader, ele vai ler o estado digital daquele pino. De qual pino? Do LED vermelho, do próprio LED, tá? E aí ele vai estar sempre, ele vai retornar o low ou high. E aí ele vai acender ou apagar. Aí o mesmo você faz para os outros. Sendo que aqui, ó, comando LED amarelo. E aqui eu coloco a mesma coisa. Veja que eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Por quê? Porque é a mesma coisa, sendo que eu só vou mudar os nomes, né? Aqui é amarelo. E aqui é LED amarelo também. Sendo que tem um detalhe. Aqui esse código, que é da biblioteca, só tem o quê? Dois comandos de voz. Eu quero 4. Aí eu venho aqui, ó, no case, no break, e dou um Ctrl+V, ficou 13, agora 4. E agora eu só faço mudar os nomes. LED azul, LED azul, aqui LED azul, aqui LED azul, e aqui LED verde. Pronto, feito isso, o código está concluído. Não é? Colocar LED verde aqui e tudo. Pronto, concluí o código. Agora eu vou carregar esse projeto. Se tiver algum erro, veja que a gente digitou bastante coisa. Se tiver algum erro, algum ponto e vírgula, algo que eu esqueci, ele vai detectar agora. Se não, ele vai carregar direto. Ó, vai carregar direto. Então não tem nenhum erro do código. Recebeu a informação. Ó. Ó, a gente esqueceu de fazer uma coisa. Na verdade, eu esqueci de fazer. Ó, não aconteceu nada com o LED. Ele não carregou os comandos de voz. Por quê? Porque nesse código exemplo, os pinos estão os pinos padrão da biblioteca. Que são os pinos 2 e pino 3 aqui, ó. E eu não mudei. Eu esqueci de mudar aqui, ó. Ó, pino 2 e pino 3. Então eu tenho que colocar aqui pino 52 e 53. Veja, deu erro de código da sintaxe não, mas o código não funcionou. Aconteceu exatamente o que eu estava falando. Eu não coloquei no pino correto, tá? Agora foi. Beleza? Falei agora. Amarelo. Do mesmo jeito que tu falou. Amarelo. Opa, deixa eu ver se tu fez a ligação correta. Deixa eu ver. Peraí. Vermelho. Azul. Então amarelo. Verde. Verde. Mais vivacidade. Amarelo. Fala de novo para ver se dá paga. Mais vivacidade. Verde. Ó, peraí, silêncio pra gente ter a eficiência que não é consumido de bala. Vermelho. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. O amarelo não está acendendo. Por quê? Aí eu vou verificar a montagem. Vamos ver se. Eu fiquei na tá dúvida. invertida. Pronto. Agora é bem sutil. Ó, porque... Ele inverteu, aí não está acendendo. Aí tem que colocar aqui. Ele inverteu o nudo com 14. Eu li, que nós estão parecidos. Poderia ser um veludado da tua voz. Ó, vamos agora. Amarelo. Peraí, Amarelo. tem que começar a piscar aqui. Carregar. Amarelo. Aí, amarelo. Beleza? É o Brian. Pessoal, tem alguma dúvida aqui desse projeto? Então vamos lá. Só para vocês entenderem, em qualquer sistema de inteligência artificial. Isso aqui é um sistema de inteligência artificial. Poxa, professor, mas. Por quê? O que é inteligência? Quem sabe a definição de inteligência? A inteligência é a capacidade de aprender. O que é aprender? Você, dada uma informação, você armazena e quando o seu sistema ou você é exposto a uma situação que exija você lembrar daquilo, você consegue lembrar. Então você aprendeu.
Veja que aqui ele aprendeu. A gente gravou os comandos. Né? É porque eu estou falando, ele detecta. Ele pode detectar. Né? Nós gravamos os comandos e o que é que aconteceu? Ele armazenou. Ele conseguiu diferenciar o vermelho do azul. Então ele conseguiu detectar palavras diferentes. Ficou armazenado aqui. Ele aprendeu. Então, não é um sistema de inteligência artificial como o que a gente vê por aí, mas ele aprendeu. Tá? Então, todo sistema de inteligência artificial ele precisa passar por uma etapa chamada de aprendizado. Então, por exemplo, quando a gente veio falando aí, o ChatGPT foi treinado com milhões de palavras. Vocês já ouviram falar isso ou não? Por quê? Porque não é que ele fez a inteligência artificial e agora ele aprendeu do nada. Não. Ele pegou toda a informação, tem supercomputadores que armazenou toda aquela informação e é capaz de processar toda aquela informação. Tá? Fica tudo na memória dele. Então todo sistema de inteligência artificial ele precisa aprender. Não existe sistema, não existe nada, não existe ser humano que não precisa aprender. Tudo é preciso aprendizado. E esse aprendizado fica armazenado numa memória. Quanto mais memória, mais você consegue aprender. Tá? Então fica tudo na memória. Inclusive, quando alguém, por exemplo, sofre alguma pancada, algum acidente na cabeça, pode deixar de aprender, pode perder memória, né? Acho que você já viu isso. Então, está armazenado ali. Então, eu preciso de memória, né, para aprender, para armazenar o que eu aprendi. Eu preciso ser inteligente para ter a capacidade de aprender. Né? Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é memória e outra coisa é a capacidade de aprender. Um pendrive não tem inteligência. O pendrive aí só faz o quê? Armazenar. Então, não tem processamento de dados no pendrive. Né? Agora, se eu tenho memória e tenho processamento, eu consigo aprender. Eu processo e armazeno o aprendizado. Né? Eu não só armazeno os dados, eu armazeno o aprendizado. Então veja que eu gravei o comando de voz, ele gravou o comando de voz, e a minha sequência, e o meu comando de voz foi gravado em uma sequência de bits. Que aí você tem um processo de captação de voz, que faz o microfone. No microfone tem uma cápsula que converte voz em vibração. Então aqui converte voz em vibração, por quê? Porque o som é o ar em movimento. A voz, se não tiver o ar aqui, se aqui tivesse o vácuo, se a gente tivesse no universo, a gente não iria conseguir conversar por meio da voz. Sabia disso? Quem sabia disso? Que no universo você não consegue. A voz não se propaga no universo, a voz se propaga no ar. Então a voz se propaga no ar, o ar se movimenta, vai movimentar essa membrana, a membrana converte uma vibração através do piezo em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico é captado por esse sisteminha aqui, aí tem um conversor analógico digital aqui também. Aí ele vai pegar essa vibração elétrica e vai converter em uma sequência de bits. E essa sequência de bits vai armazenar a palavra binária do vermelho, palavra binária do amarelo, vai armazenando ali no comando correto. Tudo no espaço de memória, tudo corretamente. Tá? Zeros e uns. Tá? Então é assim que funciona. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Beleza? Então é isso. Eu vou olhar agora o lance do projeto de agregador de vocês e a gente vai terminar. Eu me liguei aí do cabo USB. Liga novamente, vai estar aceso. Ele volta para as configurações do Void Setup. O que é as configurações do Void Setup? Aqui, ó. O Void Setup é a função que, quando você energiza, ele seta as configurações que você colocar. Então as configurações é o que? É os LEDs tudo apagado. Tá? Então, por exemplo, se eu... vermelho. Se eu desligar, quando eu ligar, qual é a condição inicial? Desligado. Ele vai iniciar desligado. Porque no Void Setup eu configurei desligado. Quer dizer, todas as vezes que você declara aqui, Pin Mode LED Output, ele já seta o nível lógico baixo. Tá?
Beleza? Pronto, é isso. Me mostra agora o lance dos projetos agregadores, que eu quero dar uma olhada agora nos projetos agregadores de vocês.